Hoje, a gente vai mergulhar num dos encontros intelectuais mais decisivos da história, sabe? O momento em que o cristianismo, uma fé que nasceu da revelação, bateu de frente com a tradição super antiga e poderosa da filosofia grega. E olha, não foi um encontro simples não. Foi um debate complexo, às vezes até bem hostil, que acabou moldando todo o pensamento ocidental para sempre. Vamos entender direitinho como isso aconteceu. E para começar, vamos direto para o olho do furacão com essa pergunta famosa, feita por um pensador cristão chamado Tertuliano. O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Pensa só, Atenas, o centro da razão, da filosofia, e Jerusalém, o berço da fé revelada. Essa pergunta não é só uma provocação, ela resume perfeitamente toda a tensão, todo o drama que a gente vai analisar agora. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa para essa jornada. Primeiro, a gente vai ver o confronto inicial entre fé e razão. Depois, vamos conhecer os primeiros defensores do cristianismo e a ameaça de uma heresia que, nossa, quase mudou tudo. Daí, a gente explora o grande debate. Era para rejeitar ou para integrar a filosofia? Vamos ver a síntese genial que surgiu disso e, por fim, entender o legado gigantesco que isso deixou para todo o Ocidente. Então, vamos lá para a nossa primeira parte. O confronto inicial. E para a gente entender esse encontro, tem uma coisa que é crucial lembrar. O cristianismo não nasceu numa sala de aula, sabe? Não era um tratado de filosofia. Muito pelo contrário, ele era apresentado como um caminho de salvação, um jeito de viver. Cristo mandou os apóstolos para pregar uma mensagem de redenção, de amor, não para dar aula em academia. A missão deles era converter o mundo e não criar mais uma escolinha de pensamento no meio de tantas que já existiam no Império Romano. Só que conforme essa nova fé foi se espalhando, claro, ela começou a atrair a hostilidade dos intelectuais pagãos. E os ataques não eram só perseguição física, não. Eram ataques teóricos, acusando os cristãos de serem irracionais. E aí, para responder a esses argumentos, os primeiros pensadores cristãos perceberam que precisavam lutar com as mesmas armas dos seus adversários, a lógica e a razão. Foi a defesa da fé, a chamada apologética, que forçou esse encontro. E é isso que nos leva aos primeiros defensores, os chamados apologetas gregos. Esses foram os pioneiros, sabe? Intelectuais como Aristides, Atanágoras e o mais famoso de todos, São Justino Mártir, foram eles que tiveram a coragem de construir uma ponte entre a fé e o pensamento grego. E um dos exemplos mais fascinantes dessa ponte é a própria jornada do São Justino. Dá uma olhada no percurso dele. Ele era um cara que procurava a verdade na filosofia, de verdade. Passou pelos estoicos, que buscavam a virtude na razão, pelos peripatéticos de Aristóteles, focados em lógica, pelos pitagóricos com seus mistérios matemáticos. Finalmente, ele se encontrou no platonismo, com aquelas ideias de um mundo imaterial, eterno. E o mais interessante é que para Justino, a conversão ao cristianismo não foi jogar tudo isso fora, foi a culminação, foi a etapa final da busca dele pela verdade. Essa citação dele resume perfeitamente essa visão. Justino não via a filosofia como inimiga, mas como um presente de Deus. Ele acreditava que a razão divina, o que os gregos chamavam de logos, já estava agindo no mundo bem antes de Cristo, inspirando pensadores como Sócrates e Platão. Para ele, de certa forma, eles eram como cristãos antes de Cristo, sabe? Preparando o terreno para a revelação completa. Mas, óbvio, nem toda fusão entre pensamento cristão e filosofia deu certo. Logo de cara, a Igreja enfrentou um desafio gigantesco que ameaçava a própria identidade dela, o gnosticismo. E isso foi uma batalha de verdade para definir o que era afinal do cristianismo. Então, o que era exatamente o gnosticismo? Bom, era uma mistura bem complexa de ideias. Ele pegava elementos do cristianismo, da filosofia grega, principalmente o platonismo, e de religiões orientais, e criava uma coisa totalmente nova. A promessa central era bem radical. A salvação não vinha pela fé, naquela mensagem pública dos apóstolos, mas sim por meio de uma gnosis, ou seja, um conhecimento secreto, esotérico, que era só para uma elite de iluminados. Vamos dar uma olhada nas ideias principais deles, porque elas batiam de frente com a fé dos apóstolos. Os gnósticos pregavam um dualismo radical. O mundo espiritual era bom, e o mundo material, incluindo o nosso corpo, era uma prisão, uma coisa ruim. Isso levava a uma conclusão, assim, chocante. O Deus que criou o mundo material, o Deus do Antigo Testamento, não podia ser o Deus Supremo. Ele seria um tal de demiurgo, uma entidade inferior. E Cristo? Bom, Cristo não era o Filho único de Deus, mas só um de vários aeons, umas emanações divinas, que foi enviado para libertar as almas com esse conhecimento secreto.
Claro que a Igreja respondeu, e de forma bem decisiva, com pensadores como Santo Irineu e Hipólito. E o argumento do Irineu foi genial de tão simples. Ele pegou aquele conhecimento secreto, todo especulativo dos gnósticos e colocou contra a verdadeira gnose, o ensinamento que era público, aberto, universal, que vinha dos apóstolos e era passado de geração em geração, de forma transparente. A verdade não estava escondida, estava ali para todo mundo ver. Essa ameaça gnóstica só esquentou um debate que já estava rolando dentro da igreja. Afinal, qual era a atitude certa em relação à filosofia pagã? E aí surgiram duas posições bem claras, tanto no Oriente, que falava grego, quanto no Ocidente latino. E aqui a gente vê esse contraste de forma brilhante. De um lado, Tertuliano, a voz mais radical lá dos apologetas latinos. Para ele, a filosofia era a origem de todo o mal, a mãe de todas as heresias. Ponto. Do outro lado, lá na escola de Alexandria, a gente tem Clemente. Ele, seguindo mais a linha do Justino, via a filosofia com outros olhos, de forma bem mais positiva. Para Clemente, era simples. Deus deu a lei para os judeus para prepará-los para Cristo e deu a filosofia para os gregos com o mesmíssimo propósito. Eram dois caminhos diferentes que levavam à mesma verdade. E aí, qual dos dois lados venceu? Bom, a história mostra que não foi nem o rejeita tudo, nem o aceita tudo. Em vez disso, a Igreja achou um caminho do meio. Uma síntese sofisticada, liderada por mentes brilhantes lá da escola de Alexandria e também por teólogos super influentes da Papadócia, como São Basílio e os dois Gregórios. E o ponto crucial é esse aqui. Figuras como Orígenes de Alexandria e Gregório de Nissa não só pegaram emprestados os conceitos da filosofia, eles transformaram esses conceitos. Eles pegaram as ferramentas, o vocabulário do platonismo e do neoplatonismo, que é uma forma mais tardia e mística do pensamento do Platão, e usaram tudo isso para explorar e explicar os mistérios da fé cristã. Eles criaram uma coisa completamente nova. Vamos ver como isso funcionou na prática. O Gregório de Nissa, por exemplo, usou a teoria das ideias de Platão para poder explicar a natureza do ser humano e o mistério da Trindade. Aquela ideia do Logos, a razão universal dos filósofos, foi identificada de vez com Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E o mais importante de tudo, a filosofia finalmente encontrou seu lugar. Ela se tornou uma ferramenta para entender mais a fundo aquilo em que já se acreditava. A fé vinha primeiro, como dizia a máxima que guiou o pensamento medieval, credo ut intellegam, ou seja, creio para poder entender. E essa síntese, feita pelos padres da igreja, que a gente chama de patrística, ela não foi só um exercício acadêmico, não. Ela se tornou a base intelectual da civilização ocidental pelos próximos 1000 anos. É muita coisa. Uma figura-chave para preservar todo esse legado foi São João Damasceno. Lá no século VIII, ele pegou para si a tarefa assim monumental de juntar, organizar e sistematizar séculos de teologia e filosofia dos padres da Igreja. O trabalho dele virou tipo um manual de referência que passou toda essa tradição riquíssima para a Idade Média. E essa linha do tempo mostra bem a progressão da coisa. Começou com os padres gregos e a síntese deles com o platonismo. Depois veio Santo Agostinho e criou a própria síntese monumental dele no Ocidente. Séculos depois, São João Damasceno organizou tudo, e foi essa base sólida que permitiu que muito mais tarde a escolástica, aquele sistema filosófico das universidades medievais, redescobrisse Aristóteles e construísse em cima desse alicerce platónico. E aqui está o ponto-chave, a grande sacada. A gente tende a associar a filosofia cristã da Idade Média com Aristóteles, né? Por causa de Tomás de Aquino. Mas isso é só metade da história. A verdade é que nos primeiros 800 anos, que foram os anos de formação, foi Platão, filtrado pelo neoplatonismo, o grande parceiro filosófico da teologia cristã. E para a gente terminar, fica uma pergunta para reflexão. Já parou para pensar se a visão do Tertuliano tivesse ganhado? E se a Igreja tivesse fechado as portas para a razão grega? Rejeitado a filosofia como uma coisa ruim? Como seria a nossa ciência hoje? A nossa política? O nosso próprio jeito de pensar? A síntese entre Atenas e Jerusalém não foi só um debate antigo. Foi, na verdade, o ato de criação do mundo intelectual em que a gente vive até hoje.